vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Graça e paz, meus irmãos. Dando continuidade ao nosso culto, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Os primeiros versículos, nós vamos ler do 1 até o 7, mas nós vamos meditar especificamente no primeiro versículo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, de 1 a 7, por uma questão de, só para entender o contexto, mas nós vamos meditar de forma mais detida no primeiro versículo. Lá diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito ao filho, a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para seres santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler todos juntos, somente o versículo 1? Todos juntos, vamos lá? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Oremos. Pai Celestial, no nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai, por esse momento, por estarmos na Tua casa, prestando culto ao Senhor. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio, ó Pai, de poder cantar hinos, louvores, de orar, ó Pai, de pedir perdão, sabendo que pela Tua graça em Cristo nós somos perdoados. E suplicamos, ó Deus, fala aos nossos corações, molda, Pai, as nossas mentes, ilumina-nos, ó Espírito Santo, para que possamos ser transformados nessa tarde no culto ao Senhor. Transforma, Pai, as nossas vidas. Tem misericórdia, ó Pai, de cada um de nós aqui. Oro por cada família aqui representada, aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais. E peço, ó Pai, a Tua misericórdia, a Tua graça, ó Pai, sobre nós, nos transformando para a Tua glória. E especificamente, ó Pai, suplico que o Senhor esteja, ó Deus, pela Tua graça, moldando em nós, ó Pai, a identidade que Paulo também tinha. Um servo do Senhor, chamado para o Senhor, para viver para a Tua glória. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos que o Senhor é que tem autoridade sobre nós. Essa é a nossa oração, nossa súplica, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que a questão da identidade humana, ela de alguma forma sempre foi debatida, refletida, mas possivelmente os tempos de agora, aqui no século 21, principalmente nas últimas 3 ou 4 décadas, eu creio que possivelmente nunca se falou tanto em identidade, se discutiu tanto a identidade, em termos gerais, como nos nossos tempos. Isso já era discutido em outras épocas, mas ultimamente tem sido discutido bem mais. Essa questão de quem tem autoridade para definir quem nós somos. Identidade em todos os aspectos, não somente identidade, a discussão que provavelmente você deve estar pensando quando eu usei o termo identidade, né? Identidade de gênero, vai além disso. Mas quando nós falamos de identidade, nós refletimos sobre quem tem autoridade para dizer quem você é. E existem várias respostas. Algumas pessoas dizem que quem tem autoridade para definir a sua identidade é você mesmo. Então, cada ser humano individualmente define a sua identidade. Outros dizem que é a cultura, ou seja, cada agrupamento humano no tempo e no espaço, na história, tem autoridade, legitimidade para definir quem ele é. E aí as culturas vão se formando.
E aqueles que dizem, né, aqueles mais relativistas que dizem que quem define a identidade é o ser humano, individual ou em coletivo, eles, obviamente, conscientes disso ou não, eles entram numa sinuca de bico, porque você pode definir o que você quiser para você. Hoje eu posso ser uma coisa, amanhã eu posso achar que eu sou uma outra coisa, e aí quando não se tem parâmetros para definir a identidade ou qualquer coisa, você não pode julgar ninguém. Quando você define ou quando você acha que você tem autoridade para definir quem você é, você não pode criticar mais absolutamente ninguém. Porque se eu amanhã ou depois, se eu sou um relativista e defino que quem define a identidade minha sou eu, e se eu hoje defino que eu sou um nazista, ninguém vai poder me contestar, porque é a própria cultura que está dando autoridade para o próprio ser humano definir quem ele é. Nós sabemos, pela lógica, que isso é uma loucura, nós sabemos pela boa filosofia que isso é loucura, nós sabemos pelas escrituras que isso é uma loucura, ou seja, achar que o ser humano, individual ou coletivamente, tem autoridade para definir quem é o ser humano. Mas embora, nos momentos de lucidez, nós saibamos que isso é uma loucura, nós vivemos num mundo que prega exatamente isso. Quando nós vamos analisar, né, as grandes construções cinematográficas, as grandes construções literárias que bombam, né, no top 10 nos nossos dias, nós, com raríssimas exceções, nós nos deparamos com autores, com pessoas que produzem cultura e que têm a certeza de que não existe uma verdade absoluta para definir quem é o ser humano. Obviamente, esse é mais um assunto onde o cristianismo, onde a fé cristã, onde as escrituras sagradas vão na contramão. Na verdade, a mão das escrituras é que é a mão certa, o mundo que vai na contramão. Mas usando essa linguagem de contramão, o ser humano, ele vive num mundo que não é o seu destino eterno. Nós estamos num mundo que tem uma cultura que afronta os valores bíblicos, os valores da fé cristã. E nós devemos, nesse início de ano, é mais uma oportunidade para cada um de nós aqui refletirmos sobre quem nós somos à luz das Escrituras. Quem o ser humano é, segundo o Criador do ser humano. Obviamente que Paulo aqui, ele não dá uma descrição exaustiva, pormenorizada, de quem eu sou e você é em todos os aspectos. Mas com certeza ele toca aqui em 3 características aqui que são fundamentais para a gente entender quem nós somos. Só por uma questão contextual, Paulo aqui, ele provavelmente está em Corinto ou numa região próxima de Corinto, e ele havia conseguido uma ajuda em termos de grana, né? Ele havia conseguido dinheiro para ajudar a igreja de Jerusalém. Então Paulo está no finalzinho da sua 3ª viagem missionária. Ele vai para a sua última viagem, né? As 4 viagens missionárias de Paulo, que os irmãos aí já estudaram bastante. Então Paulo está quase que no final da sua carreira, terminando a sua 3ª viagem missionária. Ele está em Corinto ou numa região próxima de Corinto. E o itinerário dele é basicamente o seguinte: ele quer, depois de ter angariado esses fundos para ajudar a igreja de Jerusalém, que é uma igreja bastante pobre, ele quer sair de Corinto, passar em Jerusalém, deixar o dinheiro ali com a igreja de Jerusalém. Ele escreve, antes de chegar em Roma, ele escreve essa carta, porque ele enfrentava um problema de identidade também, de alguma forma. Paulo era conhecido lá em Roma por alguns como um falso apóstolo. Algumas pessoas entendiam a identidade de Paulo dessa forma. Paulo é um falso apóstolo, ou então ele não é um apóstolo. Paulo é um louco. E Paulo ainda não tinha ido em Roma. Então, antes de ir em Roma, ele escreve essa carta, apresentando quem ele é. Mas a grande detalhe aqui é que não é Paulo que define quem ele é. Aqui Paulo se define a partir da definição de Deus. A autoridade para definir quem é Paulo é o próprio Deus. Então, o itinerário de Paulo. Ele está ali em Corinto, ele vai primeiro passar na igreja de Jerusalém, deixar o dinheiro ali, a ajuda. Depois ele vai para Roma, e em Roma ele vai pedir ajuda para a sua última viagem missionária.
Ele vai pedir para os romanos basicamente 2 tipos de ajuda. Uma ajuda de duas características. Uma ajuda espiritual, sustento espiritual, e sustento também financeiro para a sua última empreitada, que provavelmente foi para a Espanha. Nós não temos notícia de como foi essa última empreitada aí do apóstolo Paulo, mas nós temos sim, a partir das Escrituras, o acesso à informação de que essa era o último destino dele: plantar igrejas, pregar o evangelho ali na Espanha. E como tinha essa discussão se Paulo era apóstolo, se não era apóstolo, se ele era um louco, né? Que quem é esse cara aí que antes prendia, queria matar cristãos, agora se diz que é um apóstolo, sendo que para ser apóstolo tinha que ter vivido na época de Cristo? Quem é esse cara? E aí Paulo escreve toda a carta ali aos Romanos. Nós sabemos, né, que nós temos 12 capítulos ali, primeiramente, ali em Romanos, onde ele discorre de forma prática sobre teologia robusta. Ele fala sobre o pecado, ele fala sobre como o pecado entrou no ser humano de forma radical, de forma que nós não temos condições em nós mesmos de promover a nossa salvação. Então Paulo fala de pecado, fala da nossa total dependência da misericórdia de Deus e da graça de Deus para a nossa salvação. Paulo fala sobre eleição, fala sobre vocação, fala sobre justificação pela graça de Deus mediante a fé. Paulo fala sobre aquele tema, né, que para ele não era problema, porque ele entendia de forma prática. Nós aqui que ficamos fazendo confusão. Ele falava sobre predestinação, fala sobre que salvos são os eleitos, e os eleitos produzem sinais, e os sinais dos eleitos, como que nós sabemos quem são os eleitos? Aqueles que se arrependeram e continuam se arrependendo dos seus pecados, e aqueles que creram e continuam crendo no Senhor Jesus Cristo. Esses são os sinais visíveis que sinalizam, né, que mostram a salvação e a eleição, a predestinação de alguém. Mas antes, né, nós estamos aqui no comecinho da carta, e esses 7 primeiros versículos, né, nós temos aí uma perícope, né, a perícope é aquele trecho onde você tem um começo e meio e fim, e aqui de forma bem rápida e didática, como que a gente poderia dividir esses primeiros 7 versículos aqui? O primeiro versículo que nós vamos falar brevemente é quem é Paulo, a identidade do apóstolo. Do 2 até o 6, nós temos o Evangelho. Aqui primeiro Paulo fala quem eu sou. Do 2 até o 6 ele fala em quem eu creio. Qual é a mensagem que eu quero pregar para vocês? Vocês estão falando que eu sou um falso apóstolo? Vocês estão falando que eu sou um louco, um apóstolo que não é verdadeiro? Ué, se eu sou um apóstolo falso, eu tenho uma mensagem falsa. E a minha mensagem não é falsa. Então você percebe, nós não vamos falar sobre isso. Do 2 até o 6 ele fala do Evangelho. A mensagem que deixa bem claro que Deus vai até o ser humano. Não é o ser humano buscando a Deus. Não é o ser humano produzindo alguma obra que vá mover o coração de Deus e falar: nossa, você é tão bom que eu vou te salvar. Não, o Evangelho não é isso. O Evangelho não é a mensagem que diz que se você se esforçar bastante você vai ser salvo. Não, o Evangelho é a mensagem que deixa bem claro que qualquer esforço seu não passa de trapo de imundícia, e é Deus te buscando. É pela misericórdia e graça de Deus buscando o farrapo humano que virou o ser humano depois do pecado, morto nos seus delitos e pecados, não doente, morto nos seus delitos e pecados. E o ser humano que não está doente, se ele estivesse doente, ele precisaria só de um remédio. Ele está morto. Depois de morto, o que a gente precisa é de vida, ressurreição. E o Evangelho fala dessa ressurreição pela graça de Deus, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. E aí por fim, Paulo, né? Quem sou eu? Quem é a mensagem? Qual é a mensagem que eu vou pregar? E no versículo 7 nós temos, né? Para quem que eu vou entregar essa mensagem? Lá no versículo 7 está escrito assim: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para sede santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então quem sou eu? A mensagem que eu defendo. E para quem que eu vou entregar essa mensagem? O público primário eram ali os irmãos de Roma, o público secundário, os irmãos em Cristo Jesus, de todos os tempos, inclusive nós aqui nessa tarde. Mas no versículo 1 ele fala sobre quem ele é. E aqui eu quero lembrar quem é Paulo, segundo o próprio Deus, e que nos ajuda a entender quem nós somos. Então quero só lembrar antes que nós vivemos numa cultura que diz que, você já deve ter ouvido essas frases, né? Você é o que você come, você é o que você lê, você é o que você faz,
Você é o resultado da média das 5 ou 7 pessoas que você convive semanalmente. E eu não estou dizendo que necessariamente essas frases estão erradas. Cada uma, de repente, pega uma faceta do ser humano. Mas, biblicamente entendido, nós somos principalmente 2 coisas. O ser humano é, eu sou e você é. Nós somos aquilo que nós amamos, ou aquele que nós amamos, e nós somos aquele que nós adoramos. O que nos define fundamentalmente, claro que o que a gente come, a nossa alimentação, vai ter algum tipo de efeito na nossa vida, positivo ou negativo. Aquilo que eu leio, ou se eu sou uma pessoa que detesto leitura, e se eu detesto leitura, eu detesto inclusive a leitura das Escrituras, isso vai me influenciar positivo ou negativamente. É claro que todas essas questões, de alguma forma, moldam alguns aspectos da nossa identidade. Mas, fundamentalmente, em primeiro lugar, nós somos, eu sou, você é, aquele que nós amamos. Se eu me amo acima de todas as coisas, não é que isso me influencia, não. Isso me define. Eu sou um idólatra. Se eu amo qualquer coisa ou pessoa que não seja Deus, no lugar de Deus, isso me define. Eu sou um idólatra. Agora, se eu amo, isso foi colocado aqui pelo irmão, né? A primeira pergunta do catecismo, nós fomos criados por Deus e para Deus. O fim ou a finalidade principal do homem é adorar a Deus, glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Quem dera que a gente conseguisse viver um dia fazendo isso. Eu estou falando mesmo dos cristãos. O pecado ainda tem seus efeitos da nossa vida, nós não somos, pela graça de Deus, mais escravos do pecado, mas nós ainda não conseguimos. Lá nos novos céus e nova terra conseguiremos, graças a Deus. Mas aqui, do lado de cada eternidade, ninguém, mesmo os cristãos, conseguem passar um dia glorificando a Deus, amando a Deus, adorando a Deus de forma perfeita por 24 horas. E obviamente a gente precisa dar o exemplo de 24 horas, né? A gente não consegue 23 horas, nem 22 horas, nem 21 horas. Claro que a gente tem momentos que nós conseguimos, mas são momentos que nós adoramos a Deus verdadeiramente, sinceramente. Deus aceita o nosso louvor, mas não é pela perfeição do nosso louvor. O nosso louvor, se o critério de Deus para aceitar o nosso amor para Ele, por Ele, o nosso louvor e a nossa adoração para Ele, fosse a perfeição do nosso amor, a perfeição do nosso louvor, aí não ia acontecer. Graças a Deus nós conseguimos sim, mas é pela perfeição do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo aqui deixa bem claro, pelo menos 3 coisas, pelo menos 3 verdades que nos ajudam a refletir e que definem quem nós somos. O que Paulo é, na sua essência, nós também somos. Tem algumas coisas que só Paulo era, por exemplo, ele era apóstolo. Ninguém, a começar por mim, ninguém aqui nessa tarde, e nem na próxima tarde, nem aqueles que nos acompanham, ninguém aqui é apóstolo nem apóstola. Não existe. Como um sábio disse, apóstolo bom é apóstolo morto, aqueles que já morreram, né? Aqueles que já morreram. Não existe apóstolo vivo hoje. Paulo era apóstolo porque ele chegou a ver Jesus Cristo na estrada de Damasco. Mas nós vamos ver o que o fato de Paulo ser apóstolo, de alguma forma, influencia na nossa identidade. Em primeiro lugar, Paulo deixa bem claro, e aqui está muito simples, as 3 características aqui que Paulo se apresenta. Paulo era um servo de Jesus Cristo. Palavra que servo, né, todo mundo já conhece, vem lá do grego, doulos, né, que também pode ser traduzida por escravo. Ele era um escravo, um servo do Senhor Jesus Cristo. Todos nós aqui, todo ser humano, serve a alguém. Todo mundo. Você pode ter consciência disso ou não. É claro que algumas pessoas podem falar, eu não sirvo a ninguém. Ela pode até falar, ela pode até verbalizar isso, mas isso não é verdade em nenhum aspecto. Nenhum aspecto. É só você fazer as perguntas certas para essa pessoa, é só você observar essa pessoa no dia a dia, que você vai extrair dela mesmo a quem ela serve. Ou você serve a um ídolo, ou você serve a Deus. Não existe uma terceira possibilidade. Ou você serve o Criador, ou você serve qualquer coisa ou pessoa que não seja o Criador. E vale até inclusive para você. Se você acha que você manda em você, que você é o centro da sua vida, é obviamente que você é um idólatra. Eu sou um idólatra se eu penso assim.
Porque eu me considero o centro da minha vida. Paulo, pela graça de Deus, não pela sua própria capacidade, pela graça de Deus, ele tinha essa convicção. Olha só como é que ele se apresenta. Paulo, servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo. E a ideia aqui do escravo é alguém que não pertence a si mesmo, alguém que pertence a uma outra pessoa, no caso aqui Jesus Cristo, alguém que foi comprado por um preço. Grava essas 3 informações. Alguém que não pertence a si mesmo, alguém que foi comprado por um preço, alguém que pertence a uma outra pessoa. Paulo não pertencia a si mesmo, Paulo foi comprado por um preço, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo, e agora ele pertence ao Senhor Jesus Cristo. Eu sei que quando nós falamos de escravidão ou servidão na cultura brasileira, rola uma estranheza, né? É muito estranho, porque quando a gente lembra da escravidão, principalmente ali na época do Brasil colonial, né? E quando a gente lembra também da escravidão ali na época de Paulo, a escravidão romana, em alguns aspectos pior do que a escravidão daqui, mais cruel em alguns aspectos, às vezes ficam algumas interrogações na nossa mente, né? Como que pode ser bom? Como que pode ser positivo para a minha identidade eu me definir ou ser definido por Deus como escravo? Como que a gente poderia ver algo positivo nas expressões servidão e escravidão? Eu sei que não é muito fácil, a princípio, a gente pensar nisso. Porque escravidão e servidão são palavras que têm um sentido, a princípio, somente negativos. Eu lembro que alguém um dia me falou, me ajudou a entender um pouco isso, eu quero compartilhar com você nessa tarde. Quando você pensar em escravidão ou servidão, e quiser entender algo de positivo, sempre pergunte quem é o Senhor. A única possibilidade de uma escravidão ou uma servidão possuir um sentido positivo é você fazer essa pergunta: quem é o Senhor? Se o Senhor, por exemplo, vamos supor que todos vocês aqui fossem meus servos e meus escravos. Vocês podem ter certeza que vocês estão numa situação complicada. Porque eu sou egoísta, eu vou manifestar os meus defeitos, os meus pecados, e é só me conhecer um pouquinho mais para saber disso. E se inverter a ordem é a mesma coisa. Se você for o meu Senhor, é a mesma coisa. Então, se um homem for o Senhor de um outro homem, essa é uma relação complicada. Se Mao Tse Tung for o seu Senhor, a história já diz o que ele fez. Se Fidel Castro for o seu Senhor, a história já diz o que ele fez. Che Guevara, essa turma toda, Adolf Hitler, essa turma toda. Mas não precisa ser esses 4, tá? Pode ser pessoas como eu e como vocês, que não são pessoas tão boazinhas assim. Então, como que é possível entender que escravidão, ser um escravo, ser um servo, pode ser algo positivo para a minha identidade? Pergunte quem é o Senhor. Se o Senhor for um homem ou uma mulher, pecador e pecadora, mesmo se for um cristão, não vai ser uma relação boa. Agora, se o Senhor, se você é escravo ou escrava, servo ou serva de uma pessoa chamada Jesus Cristo, a escravidão se torna a relação mais libertadora que existe. Aí servidão se torna a realidade mais maravilhosa que existe. Isso não é poesia, isso não são só palavrinhas para rimar, não. Isso é a verdade das verdades. Você sabe que nos momentos que você serviu o Senhor Jesus Cristo na igreja e fora da igreja, quando você serviu de verdade, mesmo em momentos de dificuldade, isso não foi opressivo e opressor. Isso foi libertador. Opressivo e opressor é quando você se coloca como o centro da sua vida. No início pode até rolar um frisson, né? Você pode se sentir um pouco, né? Quando a gente ganha muita grana, né? Aqueles primeiros segundos que passam no nosso coração, se pudesse colocar um termômetro no nosso coração, quando muita gente te elogia, quando você recebe uma promoção que você nem esperava, se colocasse um termômetro espiritual no seu coração, é possível
que apontasse orgulho, vaidade, ou uma sensação mais ou menos assim. A gente não verbaliza, mas lá no fundo a gente pensa: agora quem me segura? Nem Deus afunda o Titanic, né? Essa coisa toda que a gente vê na cultura. Isso a princípio parece libertador, mas não. Quando eu sou o centro da minha vida, eu viro o lobo de mim mesmo. Agora, quando o meu Senhor é Jesus Cristo, e quando eu sou escravo de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo, não existe realidade mais libertadora do que essa. E é nesse aspecto que Paulo diz: Paulo, servo de Jesus Cristo. Para terminar esse ponto aqui, eu pergunto: Paulo tinha essa convicção: eu sou servo, eu sou escravo de Jesus Cristo. Se você fosse fazer uma definição, elencar algumas características da sua identidade, servo e escravo de Jesus Cristo estaria na descrição que você faria de você mesmo? Estaria na descrição que eu faria de mim mesmo? Lembre-se que essa é a primeira característica que Paulo esclarece sobre quem ele é: escravo, servo do Senhor Jesus Cristo. Não para aí, Paulo continua: Paulo, servo de Jesus Cristo, segundo lugar, chamado para ser apóstolo. E aqui, se no início lembra uma certa humildade, e aí Paulo realmente é muito humilde, aqui não significa que Paulo está sendo orgulhoso agora, né? Porque inclusive essa pode ser uma tática que a gente usa no nosso dia a dia, né? A gente vai fazer uma entrevista de emprego, alguém já falou que a gente é muito orgulhoso, então para disfarçar o nosso orgulho, a gente começa o nosso discurso, da nossa descrição, com uma falsa humildade. Olha, eu sou uma pessoa, eu não fiz tantos cursos assim não. Você começa a se descrever, a se autodescrever de uma maneira humilde. Mas depois, quando a máscara cai, aí você mostra quem você é. Aí você vai e mostra como ou quanto você é orgulhoso. Não pense que Paulo está fazendo isso aqui não, tá? Primeiro eu vou dar fazer uma ponte com os romanos. Eu vou falar que eu sou um servo, um escravo. E agora eu vou falar quem eu sou. Não. Existe humildade em toda a descrição de Paulo. Quando ele diz que ele é servo do Senhor Jesus Cristo, e agora quando ele fala da sua autoridade. Lembra do clima que existia ali entre Paulo e os romanos? Ele era acusado de ser ou um falso apóstolo, ou de não ser apóstolo, ou de ser um louco. As pessoas duvidavam de Paulo lá em Roma. Paulo escreve essa carta antes de chegar lá. E agora ele fala quem ele é: chamado para ser apóstolo. E esse chamado foi feito pelo seu Senhor. Nós sabemos da história de Paulo, de Saulo. Quando ele estava indo, ele tinha conseguido documentos para conseguir perseguir, talvez matar cristãos. Na estrada de Damasco, Deus tinha outros planos para Paulo. Não foi Paulo que buscou a Deus, foi Deus que buscou Paulo. Paulo não foi convertido pelo uso correto do seu livre-arbítrio, não. O arbítrio, a vontade de Paulo era de matar cristão. Mas a soberania de Deus, como sempre, é maior e de forma perfeita. Paulo é cegado por uma luz durante algum tempo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou o Senhor Jesus a quem você está perseguindo. Paulo estava perseguindo a igreja de Cristo. Mas Cristo interpreta a perseguição ao seu povo como sendo uma perseguição a ele próprio. Por que me persegues? E Paulo ali, ao mesmo tempo em que ele é convertido, ou seja, ele tem o chamado para ser salvo, ele tem também um chamado para os gentios. Jesus Cristo deixa bem claro que ele, Saulo, seria o apóstolo dos gentios. E aqui Paulo, ele deixa bem claro: eu sou chamado para ser apóstolo. A expressão apóstolo aqui, ela é sinônima de enviado ou mensageiro. Qualquer uma das duas. Enviado pelo Senhor Jesus e mensageiro do Senhor Jesus. Como nós dissemos lá no início, ninguém aqui é apóstolo. Então qual seria então o ensino do fato de que Paulo se define como sendo chamado para ser apóstolo para mim e para você? Todo cristão
ele foi primeiramente chamado para a salvação e chamado para pregar, para compartilhar a mensagem que o salvou, a mensagem do Salvador. Todos nós aqui, dos menores até os mais experientes, todos nós, homens e mulheres, todos nós, nas mais diferentes profissões, todos nós, nos mais diferentes tipos de temperamento, alguns que falam mais, uns que falam menos, aqueles que são mais para fora, aqueles que são mais para dentro e tímidos, todos nós aqui somos, se nós somos cristãos, se Jesus Cristo é o nosso Salvador e Senhor, se a nossa vida está nas mãos de Deus, se o Espírito Santo vive em nós, se a palavra de Deus é realmente lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, todos nós aqui, não é só pastor, presbítero, definitivamente, todos nós fomos chamados para a salvação e fomos chamados, estamos sendo chamados nessa tarde, enviados como mensageiros e mensageiras nas redes sociais, no dia a dia, no nosso bairro, aonde for, para espalhar a mensagem do Evangelho, a mensagem do Senhor Jesus Cristo, a mensagem de que, embora em nós estejamos totalmente perdidos, a mensagem de que em nós, nesse mundo, não existe nada que possa ser oferecido a nós que promova a vida, mediante arrependimento e fé em Jesus Cristo, existe perdão, existe restauração, existe vida no Senhor Jesus Cristo. Pastor Arival pregou hoje pela manhã, no culto das 11, nós vivemos para a glória de Deus, nós vivemos realmente para glorificar a Deus, essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito, e eu sei que é muito mais fácil falar isso do que viver, porque nós aqui, a começar por mim, que sei que deve viver para a honra e para a glória de Deus, no dia a dia, nem sempre, muitas vezes, infelizmente, nós não vivemos para a glória de Deus. Às vezes as minhas palavras não dizem que eu vivo para a glória de Deus. Os meus pensamentos, as minhas atitudes, o jeito que às vezes eu trato as pessoas que estão mais perto de mim, muitas vezes não sinalizam isso. Eu sei que eu devo viver para a honra e para a glória de Deus, eu sei que eu devo ser um mensageiro, eu sei que eu não sou Senhor, eu sou servo do Senhor Jesus Cristo, mas às vezes as minhas atitudes mostram que eu me considero, que as pessoas são servas, muitas vezes, em muitas igrejas, e nem precisa ser em igrejas, né, muito longe, às vezes na nossa vida, na minha vida, às vezes eu trato o Senhor como meu servo, como se eu fosse o Senhor. Mas nós sabemos que pela graça de Deus, mediante arrependimento e pela graça de Deus, nós temos de novo essa tarde oportunidade para arrependimento e para sintonizar, para calibrar o nosso coração. Eu não sou Senhor, eu sou servo, servo do único Senhor que existe, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu não fui enviado para criar uma mensagem, já existe uma mensagem que eu devo proclamar, que é a mensagem do Senhor Jesus Cristo. John Stott, e aqui eu quero citar um comentário que ele fez sobre essa relação que Paulo faz entre escravo e apóstolo. Preste atenção no que ele diz, isso aqui é precioso. Ele diz assim: primeiro escravo é um título que expressa grande humildade. Paulo denota um senso de insignificância pessoal, sem um mínimo direito próprio, alguém que foi comprado para pertencer a Cristo. Apóstolo, por outro lado, era um título de grande autoridade, expressava seu senso de privilégio oficial e dignidade em decorrência de ter sido chamado por Jesus Cristo. E ele faz mais uma comparação. Escravo é um termo geral, generalizado dentro do cristianismo. Em que sentido? Todo discípulo considera Jesus como seu Senhor. Apóstolo é um título especial, reservado para os 12, para Paulo e talvez mais para outros 2. Então perceba, primeiro Paulo deixa bem claro: eu sou servo. Vocês têm dúvidas sobre se eu sou apóstolo? Não, eu sou apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma autoridade que não nasce em mim, que não morre em mim, a autoridade que foi concedida ao Senhor Jesus Cristo. Não para oprimi-los,
mas para proclamar a única mensagem que liberta a todos nós, que realmente liberta a todos nós. Por fim, Paulo destaca a sua terceira característica. Ele é escravo, ele é apóstolo enviado e, por fim, ele é separado para o evangelho de Deus. A ideia aqui de separado é a ideia de um embaixador. Embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Se você fosse, por exemplo, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, você não está lá para se representar. Você está lá como um representante do seu país. E aqui tem um princípio precioso. A glória do embaixador não é falar de si mesmo. A glória do embaixador é falar de quem ele representa. Não vai adiantar nada, vai ser inútil, se você for evangelizar alguém falando de você. Mas vai ser maravilhoso, pela graça de Deus, se você for sábio e fiel, e quando for evangelizar, falar realmente do único que é o centro do evangelho, que não é você, não são as suas experiências, não é a sua racionalidade, não são os livros que você leu. Mas quando você, como embaixador e embaixadora do Senhor Jesus Cristo, falando tete a tete com alguém nas redes sociais, aonde for, mas quando você, com a consciência de que você é um servo, um escravo, você foi chamado não para ser apóstolo, mas para proclamar a mensagem apostólica, e que você é um embaixador, uma embaixadora do Senhor Jesus Cristo, e falar sobre Jesus Cristo, Deus pode usar o teu testemunho para transformar eternamente a vida de alguém. E Paulo tinha essa consciência. E aqui tem outro detalhe precioso também, a expressão separado, lá no grego, é uma expressão que tem a mesma raiz da palavra fariseu. Repito, quando Paulo diz separado para o evangelho de Deus, a expressão separado, ela tem a mesma raiz da expressão fariseu. Aí você fala assim, por que você está citando isso? Não é só para falar que eu sou bom de grego, porque eu não sou. É só para deixar bem claro o seguinte, qual que é a conexão, qual que é o ensino que nós temos aqui? Um fariseu era alguém que se sentia separado do mundo para a lei, separado de todas as pessoas para a lei. Um fariseu era um orgulhoso espiritual, alguém que não gostava de se misturar com as outras pessoas. Se eu sou um fariseu, eu me separo de todos vocês são sujos, eu sou limpo, e eu sou separado para ficar perto da lei, porque eu acredito que o meu desempenho em obedecer a lei vai me fazer mover o coração de Deus, Deus vai ver o meu desempenho e vai me salvar. Um fariseu tem um comportamento mais ou menos assim. E Paulo, conscientemente, guiado pelo Espírito Santo, ele utiliza uma palavra que tem a mesma raiz do fariseu, mas obviamente com sentido oposto, totalmente contrário. Paulo, que era fariseu de fariseus, lembra da descrição dele? Foi criado aos pés de Gamaliel, obedecia a lei, fariseu de fariseus. Paulo sabia que esse esquema não ia dar certo, sabia que isso era loucura. Sabia que era loucura se achar melhor que as pessoas e achar que a proximidade da lei iria trazer redenção. Só que ele utiliza essa palavra, separado, uma palavra que tem a mesma raiz, só que ele foi separado de uma outra realidade para uma outra realidade. Paulo se separa da lei por Deus para viver perto de Cristo. É o trajeto exatamente o contrário. Se o fariseu quer ficar longe das pessoas e ficar perto da lei, achando que a lei vai lhe proporcionar redenção, Paulo ele sabia na experiência dele que isso não dava certo. O melhor desempenho do melhor dos homens de todos os tempos fica muito aquém da perfeição, do padrão de exigência inatingível da lei de Deus. Ninguém consegue obedecer perfeitamente os 10 mandamentos. Ninguém consegue amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo. Ninguém consegue. Nenhum cristão consegue. Paulo sabia que ele foi separado por Deus, para pregar o evangelho de Deus,
A mensagem que vem do alto. Não é um movimento de baixo para cima, é um movimento de cima para baixo. Não é o homem buscando a Deus, é Deus buscando o homem. E Paulo tinha isso muito claro na autodescrição que ele faz de si mesmo. Ele foi separado para Deus. Reverendo Hernandes, num comentário sobre isso, ele diz o seguinte: Paulo deixa claro que ele não é a fonte do evangelho, mas apenas o seu arauto. O apóstolo não é a fonte da mensagem, mas é o canal da mensagem. Ele não cria a mensagem, ele apenas transmite a mensagem. O evangelho não vem do homem, ele vem de Deus. Sua origem não está na terra, está no céu. O evangelho não é fruto da lucubração humana, mas de revelação divina. É totalmente diferente. Essa é a descrição que Paulo faz de si mesmo. Ele é um servo de Jesus Cristo, ele é chamado para ser apóstolo, e ele foi separado para o evangelho de Deus. Essas três descrições, claro que o homem é mais coisas, mas essas três descrições aqui devem me orientar e te orientar quando nós refletimos sobre a nossa identidade. Todo cristão é um servo, não é senhor. Todos nós aqui, nós somos chamados, primeiro para a salvação, e em segundo lugar, para compartilhar a mensagem apostólica. E todos nós aqui, nós fomos separados por Deus, separados para Deus, não para compartilhar uma mensagem que nós inventamos. O evangelho não precisa ser melhorado. As minhas ideias é que têm que ser reformadas. O evangelho não é 99,9 palavra de Deus, mais 0,01 o que você acha que é salvação. Não é. O evangelho é 100% aquilo que está nas escrituras. E nós fomos separados para viver e para compartilhar do nosso jeito. Quando eu falo do nosso jeito, não é colocando coisas lá, é do seu jeito. Se é tímido, compartilhe com a sua timidez. Se você fala demais, compartilhe falando demais. Obviamente que o tímido vai ter que fazer as suas reformas, peça ajuda para Deus. Os que falam demais, cuidado para não exagerar muito, peça ajuda para Deus também. O evangelho nos transforma, e enquanto nos transforma, nos ajuda a compartilhar Ele mesmo. Deus nos ajuda na nossa tarefa. E eu quero terminar essa mensagem com as seguintes aplicações. Eu e você, nós não somos quem nós achamos que somos. Você não é aquilo que você acha que você é. O mundo é que diz isso. Seja o que você... Hoje você quer ser uma coisa? Seja. Esse é o mundo que diz. Mas eu não sou quem eu acho que eu sou. Você não é quem você acha que você é. Você é quem Deus diz que você é. E nesse texto aqui você é um servo. Lembre-se que servo é a realidade, nesse sentido aqui, lembrando quem é o Senhor, é a realidade mais libertadora que existe. Você é servo, você é chamado e você é separado. Segundo lugar, somente quem nos criou é que tem autoridade para definir quem nós somos. Além de servos, chamados e separados, todos nós aqui somos criados. Ninguém aqui é criador em primeiro lugar. Inclusive quando nós criamos qualquer coisa, nós criamos nunca de forma totalmente original. O único conhecimento totalmente original e perfeito é o conhecimento de Deus. Todo conhecimento que nós temos é conhecimento derivativo ou derivado de Deus. Por isso é que quando eu crio algo e bato no peito e falo que eu não preciso de Deus, eu estou pecando. Sempre estou pecando. Quando eu crio algo e não dou graças a Deus por isso, quando eu crio algo e esse algo não glorifica a Deus e não traz benefício para o próximo, não é uma criação que glorifica a Deus. Além de servos, chamados e separados, nós somos criados. Depois de Adão, nós somos seres caídos. Nós somos seres totalmente dependentes. Independência e autonomia são conceitos que são glorificados pelo mundo, mas são denunciados nas Escrituras. Eu não sou autônomo, eu não sou lei para mim mesmo, eu vivo sob a lei de Deus.
Eu não sou independente. E todas as vezes que eu me acho independente, eu estou na dependência do pecado. Já parou para pensar nisso? Todas as vezes que eu acho que eu sou independente, é porque o pecado cega. Ele não faz com que a gente veja a nossa loucura. Quando eu acho que eu sou independente, inclusive independente de Deus, obviamente, eu na verdade estou sendo dependente do pecado. Agora, quando eu admito a minha total dependência de Deus, Deus me liberta para a verdadeira liberdade que só existe nele. E o ser humano, fundamentalmente, é um ser religioso. Religioso. É um ser que sempre vai se relacionar com Deus, positiva ou negativamente, em adoração ou em rebelião. E só Jesus Cristo é que nos coloca numa relação de adoração. O pecado é que nos coloca numa relação de rebelião. O texto também nos ensina que pela graça de Deus, nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ela está retomando o trabalho de discipulado, o reverendo Arival está liderando todo esse processo, deixando bem claro, isso é algo que nós devemos nos lembrar, eu devo me lembrar, todos nós devemos nos lembrar, que todos cristãos, toda cristã é um discípulo, é uma discípula do Senhor Jesus Cristo. Todo mundo aqui foi chamado para a salvação e para ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. E discípulos que fazem outros discípulos, que fazem outros discípulos, que fazem outros discípulos. Do seu jeito, com a sua linguagem, sempre sendo bíblico, obviamente, pedindo para Deus te transformar e te moldar. Mas todos nós aqui somos chamados, como Paulo foi, servo, chamado para ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Tem um autor, o James Dobson, estou terminando agora, ele diz o seguinte: precisamos de um discipulado centrado no Evangelho. O discipulado centrado no Evangelho não está ligado ao nosso desempenho, mas a quem somos, pessoas imperfeitas, unidas a um Cristo perfeito, sendo aperfeiçoadas pelo Espírito. Deu para entender o que ele diz aqui? Para você ser um discípulo, não significa que você é perfeito. Todo discípulo é imperfeito. Discípulo imperfeito, ligado a um Cristo que é perfeito, fazendo outros discípulos imperfeitos, que devem estar ligados ao Cristo perfeito. Não use nunca como desculpa que você não está pronto. Eu não estou pronto porque eu sou imperfeito. Eu não estou pronto porque eu ainda cometo algumas coisas que... Calma. Se comete, se arrepende, volte-se para Cristo, coloque-se no caminho de novo para ser um discípulo de Cristo. Você e eu, todos nós somos discípulos imperfeitos, ligados ao Cristo que é perfeito, para fazer outros discípulos imperfeitos, ligados ao Cristo que é perfeito. A perfeição não é um atributo humano do lado de cada eternidade, é só lá nos novos céus e nova terra. Aqui nós somos imperfeitos, e imperfeição não é desculpa para não fazer a obra. Imperfeição, inclusive, te qualifica para fazer a obra. Admita a sua imperfeição, peça perdão, ligue-se a Cristo e caminhemos juntos. E por fim, Moody diz assim, o D.L. Moody, um dos maiores avivalistas lá do século XIX, o mundo ainda está para ver o que Deus fará com uma pessoa totalmente entregue a Ele. O mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com um homem, uma mulher, totalmente entregue nas mãos dele. Ele foi uma pessoa assim. Ele não era perfeito, definitivamente. Se você já leu uma biografia do Moody, você sabe, ele não era perfeito. Nem ele, nem Spurgeon, nem ninguém. A questão é você estar totalmente se entregando nas mãos de Deus. E pode ser comigo e com você. Todos nós somos chamados para essa tarefa. E uma oração que nós podemos fazer é a seguinte: transforma-nos, ó Deus, para a Tua glória. Transforma-nos, ó Deus, para a Tua glória e para a nossa alegria no Senhor. Transforma-nos em Cristo. Amém. Amém.